Quando estudamos o tenentismo nos bancos escolares sem muitos aprofundamentos, nós não temos dimensão ou noção dos desdobramentos desse movimento político. Apontado como um dos fatores que causaram instabilidades políticas no período da Primeira República, especialmente ali na década de 20 do século passado, o tenentismo nasce da politização das Forças Armadas e, como tal, influenciou os rumos políticos do Brasil para além do conturbado período da Primeira República, incluindo nessa equação o golpe militar de 1964 e as recentes conspirações golpistas que conduziram à intentona bolsonarista do dia 8 de janeiro de 2023. Eu sei, é muita treta para um episódio só, mas não é possível passar a história do Brasil a limpo sem estudarmos o tenentismo, assunto do Tretas do Brasil desse mês. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Mas o que de fato é tenentismo? Bem, o tenentismo é um movimento político e militar conduzido por jovens oficiais do Exército ali na Primeira República e surgiu devido à insatisfação com o cenário político do Brasil. Apenas recapitulando um pouco nossos últimos vídeos, é preciso recordar que a dinâmica política da Primeira República era totalmente movida por interesses das oligarquias agrárias. O voto nas eleições era aberto e, portanto, era corrente a prática do voto de cabresto. A aprovação de medidas no Congresso Nacional obedecia ao sistema da política dos governadores e a escolha do presidente da República estava atrelada aos interesses da política do café com leite. Em outras palavras, nosso país podia até ser republicano, mas não era nada democrático. O povo não conseguia exercer sua livre e espontânea vontade nas eleições, ou seja, não tinha participação política nenhuma. E, além disso, claro, corrupção era a regra. Segundo dados históricos, em 1920, os oficiais de baixa patente, primeiro e segundo tenentes, correspondiam a 65% do corpo do Exército. E essa parcela tinha muito mais contato com a insatisfação popular do que o alto escalão do Exército. Essa insatisfação dos tenentes começa a ganhar um pouco mais de corpo nas eleições presidenciais de 1922, em que a disputa pelo cargo fica entre Nilo Peçanha e Arthur Bernardes. Arthur Bernardes era o candidato das oligarquias paulistas. O Nilo Peçanha era apoiado pelas oligarquias do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco e da Bahia. O que aconteceu foi que inúmeras fake news começaram a ser veiculadas pela imprensa através da divulgação de cartas falsas atribuídas a Arthur Bernardes. Cartas essas que retratavam o candidato como alguém contra os militares. Muito embora a falsidade dessas cartas tenha sido comprovada posteriormente, o estrago já havia sido feito. A imagem de Arthur Bernardes perante os militares ficou muito desgastada. E tudo piora após a eleição, quando o presidente Arthur Bernardes fecha o clube militar e prende Hermes da Fonseca, que era um queridinho do Exército. É quando a insatisfação escala e se torna revolta e contestação. E não foi somente uma revolta. O ímpeto de combater a ordem vigente se espalha pelo Brasil. Dentre as revoltas mais importantes podemos citar a Revolta dos 18 do Forte, a Comuna de Manaus, a Revolução Paulista de 1924 e a mais famosa, a Coluna Prestes. E aí, pessoal, vocês estão curtindo Tretas do Brasil desse mês? Eu espero que sim e gostaria de pedir para que engajem esse episódio. Se estiver nos ouvindo por podcast, compartilhe nas redes sociais e indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida e um comentário. O engajamento de vocês é essencial para que esse trabalho cresça. Bem, mas qual eram as pretensões desses tenentes?
Uma dessas pretensões era um governo forte, um governo central que pudesse intervir na economia, desenvolver o país e proteger os interesses brasileiros da exploração estrangeira. Enxergavam a corrupção como a causa de atraso do país. E é justamente por isso que suas ideias políticas eram extremamente autoritárias, muito embora fossem liberais nas questões sociais. A atuação política desses militares se pautava na necessidade de proteger o país. Queriam combater essas oligarquias que dominavam a política do Brasil e reivindicavam medidas que combatessem a desigualdade social e o analfabetismo. O tenentismo ele se torna mais atuante quando ele se alia à Aliança Liberal e participa da Revolução de 1930. E é interessante mencionar o seguinte: a partir desse momento, o movimento ele muda um pouco seus interesses. Notem, a Aliança Liberal ela foi formada por um conchavo político de oligarquias. Os tenentes queriam destruir as oligarquias, mas acabaram se aliando à aliança justamente por terem interesses em comuns. Mas é preciso lembrar que naquele momento da história, década de 30 do século passado, estavam muito em alta as ideias fascistas. E essas ideias acabaram contaminando o movimento tenentista, que acabou se radicalizando e abandonando os ideais de uma sociedade mais justa, igualitária e liberal de outrora, quando iniciou o movimento. E essas ideias fascistas decorrentes da radicalização do movimento tenentista perduram até hoje nas Forças Armadas. Tanto é que os ditadores Ernesto Geisel e Costa e Silva, que governaram após o golpe de 1964, eram do movimento tenentista. Notem, portanto, que não é demais dizer que até hoje nossa política é influenciada pelo tenentismo. Então é isso, e eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!